Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar sobre Freud. Eu quero dar continuidade à série que eu venho fazendo sobre as 5 lições de psicanálise do Freud, e eu quero então hoje falar sobre a terceira lição. Então vamos lá. Eu quero começar lembrando que Freud foi um médico neurologista que é considerado o pai da psicanálise. Ele viveu entre 1856 e 1939, é importante lembrar que Freud morreu, quando se refugiava na Inglaterra, fugindo do regime nazista, no seu país. É um austríaco judeu, portanto. Então, o fato dele ser judeu fez com que ele fosse perseguido pelo nazismo. 5 lições de psicanálise é uma espécie de apresentação da psicanálise. No caso aqui específico, Freud está falando para pessoas que em tese não conheciam ou não conheciam muito bem o que era a psicanálise, e ele está apresentando quase que uma história da técnica psicanalítica, está discutindo como é que ela surgiu, quais são os principais conceitos e quais são as principais técnicas. Nós vamos então direto para a terceira lição. Você pode procurar os vídeos anteriores, sobre a primeira e a segunda lição. Eu também vou gravar, claro, as demais lições para completar esse ciclo de 5 lições. Então, o que ele faz aqui basicamente é um estudo sobre o inconsciente a partir dos complexos, dos sonhos e dos atos falhos. Então, isso é bem interessante, porque a questão é, tendo já Freud mostrado o que é o inconsciente, como é que se tem acesso a ele e por aí vai, tendo fundamentado a psicanálise, a existência de uma técnica, de um campo específico, um novo campo, na época em que ele escrevia isso, ele vai dizer como é que você lida então com o inconsciente a partir do consultório. E ele vai dizer que você tem como material para acessar o inconsciente pelo menos três grupos, ou 3 dimensões, que são os complexos. Nós vamos definir, a partir do próprio texto do Freud, o que ele entende por complexo. O sonho, quer dizer, para lidar com o inconsciente do paciente, é fundamental na terapia freudiana lidar com os sonhos, e os atos falhos. Então a gente vai explicar cada uma dessas categorias. Então vamos começar. Primeiro, o Freud vai dizer que um complexo é um grupo de elementos ideativos relacionados e investidos de afeto, que são reprimidos. A gente conhece na linguagem mais cotidiana, expressões como complexo materno, complexo paterno, complexo de inferioridade, complexo de grandeza. Então, o que Freud está fazendo aqui é definir o que é um complexo. Quer dizer, o que é um complexo? É difícil porque é uma coisa abstrata, Por isso que ele diz que é um grupo de elementos ideativos, Quer dizer, está relacionado ao campo da imaginação por parte das pessoas, no caso o paciente. E estão relacionados e investidos de forma bastante importante de afetos. Então, eles acabam sendo reprimidos, eles são negados em função do desconforto que eles causam. Então, se a pessoa tem um complexo materno mal resolvido, ou um complexo materno negativo, uma relação com a mãe que é dolorosa e que suscita afetos dolorosos, a tendência é que essa pessoa reprima, que entre num estado de negação para não ter que lidar com esse complexo. O Freud vai dizer que ele teve a intuição sobre os complexos, mas a descoberta no sentido de poder demonstrar do ponto de vista empírico será fundamentada pelas pesquisas de Carl Gustav Jung. Vamos lembrar que o Freud e o Jung desenvolveram uma amizade. O Freud era um pouco mais velho, alguns anos mais velho que o Jung, e eles foram amigos até 1913, depois discutiram, tiveram conflitos, algumas divergências principalmente
ligado às questões de como compreender a psicanálise, levaram a um rompimento e eles não reataram, né? Embora o Freud, quando a gente acompanha os textos posteriores a 1913 de Freud, parece que o Freud fica muito ressentido, muito aborrecido, magoado com o Jung, e a gente vai ver um tom sempre negativo, pejorativo em relação ao Jung. O Jung vai nutrir um afeto similar pelo Freud, mas ele vai em alguns momentos reconhecer a grandeza, né, do Freud, a contribuição que o Freud deu para o campo da psicanálise. O Freud nem isso faz em relação ao Jung depois de 1913, né? Ele vai chamar o Jung de profeta, de místico, tentando descaracterizar a legitimidade do trabalho do Jung, que ele reconhecia antes de 1913, né? Isso é bastante interessante. Então, o Jung desenvolve, né, inclusive uma tábua de palavras que permitiriam identificar determinados complexos, e ele fazia uma espécie de jogo com a pessoa, né, em que ele falava uma determinada palavra e essa pessoa tinha que repetir aquilo que vinha imediatamente à sua mente, né? Então, através dessa associação livre, mas entre aspas, né, livre no sentido de que a pessoa reage livremente, né, sem pensar, sem racionalizar, para que os esquemas de proteção da psique não impeçam de ter acesso ao complexo, né? Mas não livre no sentido que o terapeuta ia sugerindo as palavras, né? Porque com isso ele tinha como objetivo identificar um determinado complexo. Então, fundamentalmente, um complexo ele pode ser identificado pela fala livre do paciente, né, ou da paciente, e pelo uso da técnica da associação de palavras, que é essa técnica que foi desenvolvida e fundamentada pelo Jung. Por isso Freud está reconhecendo que o Jung é o responsável aí, por fundamentar a teoria dos complexos, né? Então, o primeiro acesso ao inconsciente se dá por intermédio dos complexos, que podem ser acessados por intermédio da fala livre, né, que é o fundamento da técnica psicanalítica, ou pela técnica da associação de palavras que foi desenvolvida pelo Jung. Bom, o segundo acesso, ou segunda forma de acesso ao inconsciente, que vai ser utilizada pelo Freud e vai ser bastante utilizada também pelo Jung, é por intermédio do sonho. O sonho seria, para Freud, a realização disfarçada de desejos reprimidos, né? No caso do Freud, especialmente os desejos sexuais, né? Então, vamos lembrar que esse é um ponto de divergência entre o Freud e o Jung, né? O Jung achava que o Freud superdimensionava o valor da sexualidade no estudo da psique humana, né? E não foi exclusivamente em função disso, mas foi também em função disso que eles teriam rompido o relacionamento. Então a gente vai ver quase sempre uma direção, né, na interpretação dos complexos, na interpretação dos elementos que estão sendo negados ou estão sendo reprimidos no inconsciente. A gente vai ver sempre na interpretação freudiana uma associação ao campo da sexualidade. Então, os sonhos podem ser analisados pela associação livre ou pela autoanálise. Vamos lembrar, por exemplo, que Freud e Jung, enquanto eram amigos, analisavam sonhos um do outro. E um dos elementos também que acelerou o rompimento entre eles, né, sobretudo por parte do Jung, tem a ver exatamente com o momento em que o Freud havia tido uma síncope, tinha passado mal. O Jung estava tentando interpretar um sonho dele e não conseguia interpretar o sonho porque faltavam elementos para ele interpretar o sonho. Então ele pede mais elementos e o Freud disse que não podia fornecer mais elementos porque a autoridade dele seria colocada em xeque se ele começasse a dar mais informações sobre si. E o Jung explica, né, nos seus escritos que esse teria também sido um dos elementos que teria catalisado a separação entre os dois, né? Então é possível fazer uma autoanálise dos sonhos, embora isso sempre tenha um limite. É muito mais fácil, claro, quando você tem um especialista, né? No caso
um psicanalista te associando, né? Isso porque ele é um profissional formado nesse campo, mas também porque ele é uma pessoa diferente de você e é muito mais fácil perceber esses aspectos no outro do que em si mesmo, né? Até lembrando porque a gente procura então camuflar, a gente procura esconder, né? A gente reprime e procura exatamente esconder para se defender. Então o outro percebe muito mais fácil do que a gente, né? E o terceiro e último elemento, pelo menos analisado aqui especificamente nessa lição, né, de psicanálise do Freud, seriam os atos falhos. Quer dizer, o inconsciente se manifesta por meio dos complexos, ele se manifesta por meio dos sonhos e ele também se manifesta por meio de atos falhos, né? Então, por exemplo, onde a linguagem fica na dúvida, né, onde a linguagem entra num processo de negação, de falha, né, é ali então que o inconsciente se manifesta, um esquecimento de nomes, né? Há sempre uma razão e quase sempre desconhecida para que a gente esqueça nomes de pessoas, de circunstâncias, né? Às vezes uma circunstância dolorosa, né? Uma experiência que foi dolorosa para a pessoa, ela esquece, né? Vamos dizer assim, o aparelho psíquico ajuda a pessoa a passar por essa experiência dolorosa, né? A processar essa experiência dolorosa esquecendo, né? Lembrando que nós temos um certo limite para lidar com a dor afetiva, psíquica, né? Então o próprio aparelho psíquico tem elementos de proteção para que a gente consiga sobreviver a despeito dos traumas, das dores e das situações dolorosas, né? Das situações conflituosas que a gente experimenta. Muitas vezes nós trocamos uma palavra pela outra, né? Ou quando estamos escrevendo, nós trocamos palavras, né? Eu me lembro, por exemplo, de um amigo que estava escrevendo um boletim, né? De uma igreja, e ele no boletim se referia à sua comunidade religiosa, né? Dizendo, olha, eu tenho um pedido especial para fazer para vocês. Quando ele foi digitar a palavra pedido, ele omitiu uma letra e ao invés de um pedido especial para vocês, saiu, eu tenho um peido especial para vocês, né? Então, nessas situações em que a linguagem trava alguma coisa expressa ali por intermédio do inconsciente, né? A gente teria que interpretar, né, no contexto dessa pessoa, por que ele estaria se referindo à sua comunidade dessa forma, né? De qualquer forma, de qualquer maneira, é bastante interessante a gente ver como a linguagem, né, os atos falhos pregam essas peças na gente. Depois, quando a gente tenta consertar, entre aspas, né, na verdade a gente se entrega ainda mais. Então a melhor coisa é saiu e tudo bem, né? Tinha um amigo que dizia que algumas vezes gostaria de poder pegar aquelas palavras que está soltando e trazer de volta para dentro, né? Isso também, infelizmente, não é possível. Outro exemplo de atos falhos é ficar atrapalhado ao realizar tarefas simples, você perder ou quebrar objetos. Aparentemente é um acidente, né? Mas podem existir razões inconscientes para você, para o seu inconsciente produzir isso em você de forma aleatória ao seu desejo enquanto ego, né? Algumas distrações, né? E por aí vai. Tais situações, né? Essas situações podem ser encaradas como sintomas de conteúdos que foram reprimidos e que merecem e precisam ser analisados, né? Então, eu venho dizendo aqui, né, eu faço análise, né, e muitas vezes eu estou falando sobre um determinado assunto, eu troco as palavras, ou eu insisto inconscientemente em alguma palavra e a minha terapeuta nunca deixa isso passar em branco, né? Ela frisa aquilo, né? Mas você disse isso? Ou simplesmente repete a palavra, né, que eu troquei, querendo mostrar para mim que existe alguma coisa importante que aparentemente eu estou falando como algo sem nenhuma importância, mas claramente algo que tem importância, né? Então assim a gente vai acessando o nosso inconsciente. Tá bom? Bom, espero que tenha ajudado aí a esclarecer, né? Eu me lembro que algumas pessoas me pediram para fazer a continuidade, aí eu tinha gravado apenas
a lição 1 e 2, e eu vou gravar as demais para completar aí, porque a gente tem aqui basicamente, a partir do próprio Freud, uma introdução aos elementos mais importantes, essenciais da psicanálise, e se você estiver sendo iniciado nesse campo, conhecer essa série de lições do Freud sobre a psicanálise vai ajudar muito a você construir uma visão panorâmica do campo da psicanálise. Espero que tenha ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo.